Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nossa oitava aula, frações equivalentes. Na última aula, a gente trabalhou um pouquinho de frações, o que são frações, uma representação dos números racionais, o que são racionais, como eu passo uma fração para um número decimal e vice-versa, e eu introduzi frações equivalentes. Hoje, a gente vai aprofundar um pouco nisso. Por exemplo, escreva a fração equivalente a 3/4 com o numerador 216. Vamos retomar. O que é numerador? O que é denominador? Numerador é o número de cima da fração. De cima, numerador. De baixo, denominador. Então eu quero uma fração equivalente a 3/4, que o numerador, número de cima, seja 216. O numerador é o número de cima da fração. Como os dois numeradores, 3 e 216, o que eu faço? Pego o maior, divide pelo menor. 216 dividido por 3, 72. O que eu faço agora? Tenho o numerador, quero o denominador. Bom, como 216 é 3 vezes 72, então eu faço a mesma operação com o denominador da outra fração. Então, 3 vezes 72, 216, que é o numerador. No lugar do 3, vou usar o 4, que é o denominador. 4 vezes 72, 288. Portanto, a fração equivalente, nesse caso, 216 sobre 288. Bom, um outro exemplo. Escreva a fração equivalente a 3/4 com denominador 172. Denominador é o número de baixo, não esquece disso. Denominador, número de baixo. O que a gente faz? O mesmo processo. Pega os dois denominadores, 4 e 172, divide maior pelo menor. 172 dividido por 4, 43. Portanto, esse denominador 172 é igual a 4 vezes 43. Vou fazer a mesma operação para o numerador. No lugar do 4, que é o denominador, vou pegar o 3. 3 vezes 43, que é o resultado da divisão, 129. Portanto, a fração equivalente, neste caso, é 129 sobre 172. Complicado, será? Lembra, gente? Nas frações eu vou ter uma fração sempre vai estar lá, a outra já está com valor. Pega esse valor, vê qual que é maior, com a posição que ele está, se ele é denominador, se é numerador, divide o maior pelo menor,
sempre esse processo. Divide o maior pelo menor, depois faz a mesma operação para achar o valor que falta. Bom, agora, como eu escrevo um número decimal correspondente a uma fração? Lembra? Frações equivalentes, todas as frações equivalentes têm o mesmo valor numérico. O que isso significa? Se eu divido o numerador pelo denominador, sempre dá o mesmo resultado. Portanto, passar um número de fração para a representação decimal, divide numerador, número de cima, pelo denominador, número de baixo. 3 dividido por 4, 0,75. Portanto, não importa a fração. Sempre que você tiver uma fração, quero saber quanto que é a representação decimal. De cima dividido pelo de baixo. Numerador dividido por denominador. Lembra, toda fração é também uma representação de uma divisão. Bom, vamos mudar um pouco. Escreva a fração 3/4 na forma percentual. Tem duas maneiras de fazer isso, ok? Eu vou explicar uma aqui, que é a única que eu coloquei. Funciona da seguinte maneira. O que é porcentagem? Porcentagem é uma fração de 100 por cento, ok? Portanto, passar uma fração para a forma percentual significa encontrar uma fração equivalente cujo denominador é 100. Como assim? Denominador, número de baixo. Vamos falar assim. Eu vou transformar o 4 em 100. Para isso, o 3 também vai passar por uma transformação. Ok? Bom, como que a gente faz isso aqui mesmo? Denominador maior divide pelo menor. 100 dividido por 4. Olha aqui a representação. Tenho 3/4. Quero a fração com o 100 de denominador. 100, pega o maior. Divide pelo menor. Dá 25. Portanto, 100, 4 vezes 25. Pega esse mesmo 25. Faz a mesma operação, que no caso vezes, o outro valor. Nesse caso, numerador. 3 vezes 25, 75. Portanto, a forma percentual de 3/4 é 75 sobre 100, ou 75%. Qual que é a outra forma? Bom, vamos voltar nessa parte anterior. Escreva o número decimal 3/4 em porcentagem. A outra forma
Para quem já domina a divisão, divide o de cima pelo de baixo, numerador por denominador, chega num resultado, certo? Qual que é a porcentagem? A vírgula anda 2 casas para cá, para a direita, ok? Resultaria em 75, que é o nosso resultado procurado. 75%. Faltou por cento aqui. Ah, não. Tá aqui. Bom. Enfim. Essa é a nossa aula de hoje sobre frações equivalentes. Ah, tem mais uma parte aqui, ó. Exemplo 5. Determine um número que completa a igualdade. Ah, sim. Esse aqui é um processo inverso. Ó. Inverso, mas a mesma coisa. Como eu determino esse numerador? Mesma coisa, pego os denominadores, maior, divide pelo menor. 60 dividido por 5, obtemos 12. Ó, gente, lembra? Antes, a gente ia do menor a gente saía do menor e ia para o maior. Que a gente está fazendo o contrário. A gente está indo do maior para o menor. Então, ó, processo inverso. A gente tinha um número menor, procurava o maior. Aqui nós temos o maior, procuramos o menor. Então, meu 5, como que eu determino? 60 dividido por 12. Mesma coisa para o 96. 96 dividido por 12, 8. Portanto, a minha fração equivalente será 8 sobre 5. Então, gente, o que mudou desse para o anterior? Como eu saí do maior para o menor, fiz divisão. Quando eu saio do menor para o maior, multiplicação. Só isso que muda. Processo é o mesmo. As contas vão todas chegar no resultado esperado. E essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Estudem em casa. Revejam a aula. Tirem dúvida com os tutores. E bom estudo em casa.